Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16. Esse livro fica depois do livro dos Salmos, só para facilitar. Temos uma meditação, depois vamos ter a Santa Ceia. Provérbios, capítulo de número 16. Vou pedir que você permaneça sentado. O título dessa mensagem é Planos para o Ano Novo. O provérbio foi escrito por um rei chamado Salomão, um homem muito sábio, né? E ele começa a dizer uma frase muito conhecida aqui de Provérbios 16: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, letra minúscula, o espírito do homem. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com justiça. O coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Querido Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, pela leitura da tua santa palavra, aqui nesta hora. Fale aos nossos corações, ó Deus. Estamos realizando esse último culto ao Senhor de 2023. Precisamos de Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude na compreensão e no entendimento. E como Teu arauto, eu peço essa ajuda também, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém? Glória a Deus. É bem verdade, queridos, que muita gente costuma traçar metas no início de cada ano. Todavia, nem todos se detêm para avaliar em que essas metas alteraram suas vidas. Nós fizemos isso no início do ano 2023. E mais do que conquistar aquilo que planejamos ou não, importa pensar como lidamos com o sucesso ou o fracasso pessoal. Nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus no início, como eu disse, 2024, nós conseguimos realizar. Então eu entendo que maior do que a nossa capacidade de realização é a soberania de Deus sobre nossas vidas. Isso foi falado muito na época da pandemia. A gente não podia estar reunido na igreja, a gente fazia live, mandava mensagem, enfim, sempre estava falando. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, o nosso Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Ele não mudou. Ele não mudou. E quantas vezes nós chegamos no final do ano com um sentimento de derrota por causa de alvos não atingidos, de sonhos não realizados, e deixamos que isso nos entristeça. Faça isso não, meu irmão. Hoje, há pessoas chorando pela perda do ente querido. Hoje, há pessoas lidando com uma situação, de repente, uma pessoa de casa que sofreu um acidente e ficou paralisada. E outras coisas mais. É só você entrar dentro de um hospital. Você vai ver coisa assim absurda que aconteceu nesse ano inteiro.
Mas se você está aqui porque Deus te guardou, talvez aquela coisa material que você queria, você não conseguiu. Mas o mais importante foi que Deus preservou a tua vida, a sua saúde, a sua família. Estava orando antes de começar o culto com o pastor Natanael e o pastor Gilberto, por nossas famílias. Graças a Deus, a minha família, pastor Natanael, pastor Gilberto, apesar que a irmã Simone está passando um momento difícil agora, mas está viva. Em nome de Jesus, ela vai ficar curada. Isso não é por motivo de deixarmos de servirmos ao nosso Deus. Então eu entendo que quando nós mantemos um olhar esperançoso na vida e a depositamos nas mãos de Deus, nós acreditamos que Ele pode mudar a nossa sorte, mas ninguém. O nosso coração pode fazer plano. Lemos aqui nesse versículo, aqui, de número 1, no capítulo 16, mas a resposta ela vem do Senhor. Nem tudo aquilo que vamos pedir a Deus vamos conseguir, como você que é pai e mãe. Será que tudo aquilo que seu filho lhe pediu, a sua filha, você conseguiu realizar para ele? Não porque você não quis, ou porque você não pôde, ou de repente você viu que aquilo ali não seria algo bom para ele. De repente ele não estava enxergando que aquilo poderia ser algo danoso lá na frente, pela sua falta de experiência. O nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, Ele está muito além, Ele está na nossa frente. Lemos aqui no início o Salmo 90, quando fala que 1000 anos para Deus é como um dia que se foi. Então Deus está muito na frente da nossa vida. Eu confesso aos irmãos que eu pedi já muita coisa a Deus e não consegui, mas eu nunca fiquei frustrado com isso. Falei, bom, é a vontade do Senhor. Até porque quando nós oramos o Pai Nosso, o que nós falamos? Seja feita a minha vontade ou a tua vontade? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Então eu creio que todos nós devemos fazer plano, planejar essa luta, nos dar direção, mobiliza-nos, concentra nossos esforços, faz-nos refletir sobre a vida e sobre nós mesmos. Mas planos são apenas trilhas pelas quais desejamos seguir. E temos que entender que há alguém maior do que as nossas trilhas. Meu desejo aqui nesse final de ano, você também faça planos como você fez no ano passado, 2022. Planos novos, planos pessoais, planos para a sua carreira profissional, plano para a sua família, planos para a sua vida, com Deus principalmente. Eu tenho meditado esses dias, falando mais adiante na igreja. O desejo do meu coração é que todos os irmãos possam buscar mais a presença de Deus e desejar serem cheios do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa prioridade. As outras coisas certamente serão acrescentadas. Não é o que diz o Senhor Jesus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando se fala em buscar o reino de Deus, quando você deseja, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Hoje de manhã, numa mensagem, essa mensagem, acho que o Ignaldo estava falando sobre o poder de Deus. Por que devemos desejar isso? Para nós sermos, amados irmãos, testemunha do Senhor e sermos usados por Deus na vida de pessoas, outras pessoas. Deus havia tocado no meu coração e eu estava meditando, puxa vida, já vou fazer 70 anos. Parece que eu tenho uns 90, mas já estou caminhando para os 70. E eu meditando, eu falei assim, puxa, o que eu posso fazer a mais do que eu já faço na igreja, pregando, ensinando, as coisas todas, em prol de pessoas, não somente da igreja, mas fora da igreja. E eu falei com Deus, cheguei a comentar com os nossos diáconos e obreiros, na nossa reunião que a gente faz todo domingo de tarde,
deles também buscarem quais os dons que você gostaria de ser usado por Deus, dons, buscar os melhores dons. E eu falei com Deus, eu tenho andado por aí, e em todo lugar que eu vou, eu vejo gente sofrendo. Em todas as esferas. Se você for num hospital particular hoje, vai ter gente sofrendo também. Entubadas, hospital público, em qualquer lugar, você está assim lotado de gente. E eu falei com Deus, eu quero ser usado pelo Senhor nessa área, mais do que eu já fui. Nisso Deus toca no coração também do pastor Ignaldo, ele falou, já fez 10 cirurgias, não morreu porque Deus não quis, já teve 3 vezes enganado pelo médico, contou aqui o testemunho dele. Há 15 anos, mais de 15 anos atrás, eu coloquei 3 pães de sacena, abriram meu peito 2 vezes, porque abriram, fizeram todos os procedimentos, fecharam, de noite tiveram que abrir de novo, porque deu um problema lá. Eu morri porque não quis. O que a gente pode fazer? Quando o salmista fala com Deus, o que daria ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que nós podemos dar a Deus pelos benefícios? O que você pode fazer pelos benefícios? É você ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, busque isso. E seja usado e usada para abençoar outras vidas. Seja quem quer que seja. Há muita gente sofrendo. E você tem que desejar essa coisa. Eu quero ser usado pelo Senhor. Não precisa para você depois ficar orgulhoso ou orgulhosa, não. Para você continuar sendo servo e serva de Deus. Não se envaidecer com isso. E entendendo que não é você, é Deus te usando como ferramenta. Nós somos apenas a ferramenta que Deus vai usar. Nós estamos aí nessa caminhada aí, eu e o pastor Ignaldo, fazendo visita a alguns lugares que nos chamam, né? E fazendo um trabalho aqui na igreja sem muito estardalhaço, mas já estou escutando testemunho, né? Nós provocamos as pessoas a exercitar a fé delas, para que Deus possa agir, porque Deus não vai agir numa pessoa que não tem fé, né? Tanto é que quando ele curava as pessoas, ele falava, a tua fé te salvou, te curou, né? Mas que você deseje isso, meu. Que o seu projeto seja primeiramente esse. As outras coisas Deus vai acrescentar, mas hoje o que nós vemos é sempre ao contrário. Se Deus fizesse na minha vida, eu vou fazer. Se Deus fizer, as pessoas estão esperando Deus fazer primeiro para depois fazer. Não, é o contrário. É buscar em primeiro lugar o reino dele, buscar essa plenitude do Espírito. Nós devemos colocar os nossos planos debaixo da orientação de Deus e entender o seu querer. E eu acredito que o querer de Deus é que todos nós sejamos assim. A Bíblia fala que o mundo inteiro jaz aonde? Jaz no maligno. E nós somos as pessoas que Ele escolheu para sermos luz na vida daqueles que vivem nas trevas. Você foi a escolhida, você foi a favorecida, você foi o escolhido, você foi o favorecido de Deus, meu irmão e minha irmã, para essa tarefa. E não jogue fora isso. Devemos entender que nem todos os planos darão certo sobre a nossa ótica, planos pessoais nossos ou outra coisa qualquer, mas esse plano de desejar ser cheios, Deus pode fazer. E quando nós deixamos Deus agir em nossas vidas, até mesmo os planos frustrados são bem sucedidos. Aquilo que parece derrota pode se transformar numa grande vitória em nossas vidas, pois eles foram direcionados pela bondade do nosso Senhor. O meu desejo é que você tenha um alvo e busque esse alvo e coloque nas mãos de Deus, do nosso Pai, que todos eles sejam confirmados pela ação poderosa e perfeita de Deus. Que você possa acreditar que aquilo que você está pedindo, Deus pode fazer. Não é que Ele tem que fazer, como muitos malucos falam aí, não é isso não, Ele não tem que fazer nada. Ele pode fazer e a hora que Ele quiser fazer. Eu sempre reporto aqui, repito sempre isso,
que é o Salmo 40, quando o salmista, no caso do rei Davi, falou: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Mas não fala o tempo que levou isso, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, não sei. Mas Ele continua dizendo: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha. Eu posso dizer que em Cristo foi isso que aconteceu na nossa vida. Deus nos tirou de um poço de perdição, colocou-nos sobre uma rocha. A nossa rocha é Cristo Jesus. Aquelas palavras que saíram da nossa boca antes de conhecer a Cristo, elas foram tiradas e Deus colocou um novo cântico. Acabamos de cantar ainda há pouco. O nosso prazer de louvar, de exaltar o nome do Senhor, foi cantado aqui: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Foi por causa disso. Então devemos planejar um ano novo, mas deixar Deus executar livremente a sua vontade em nossas vidas. Quando você vê lá em 2 Pedro, capítulo de número 9, aliás, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala que nós somos o quê? Nação santa, sacerdócio real, e o que mais? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, Ele é o dono da nossa vida. Nós não somos mais dono de nós. Nós não somos mais dono. Ele é o dono. Ele que comanda. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. A nossa vida está nas mãos dEle. Não acontece nada sobre a nossa vida sem a permissão dEle. Então nós devemos usar aqui essas primeiras palavras aqui desse livro de Provérbios, que o coração do homem ele pode fazer quando, mas a resposta certa. A resposta dos lábios, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele fala que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ele também nos com o nosso espírito. Devemos confiar no Senhor. As nossas obras e os nossos desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até os perversos, para o dia da calamidade. Nada foge do controle de Deus, querido. Deus sabe de todas as coisas por ser um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O que temos que fazer é sermos gratos a Ele. Eu tenho falado muito sobre isso. Uma das coisas que mais agrada a Deus chama-se gratidão. Gratidão. Que você seja grato ao Senhor por esse ano que termina hoje. Pelo que Ele fez, livramentos que você nem viu, mas aconteceram. Você não viu, mas aconteceu. Agradecer a Deus. Se você tem pais vivos, agradeça pelos seus pais. Nunca despreze seus pais. O mandamento do Senhor é: honra teu pai e tua mãe, para que Deus faça o quê? Prolongue os seus dias. Então agradeça. Não que você já morresse uma vez, mas agradeça a Deus. Porque depois que morrer, não adianta acender vela, se jogar em cima do caixão, querer, eu vou com ele, isso não resolve nada não. Tem que ser em vida. Agradeça a Deus pelo seu filho, pela sua filha. Agradeça a Deus pela sua família. Nós estamos vendo os acontecimentos, queridos, em toda parte do mundo, as tragédias, as guerras. Está tudo registrado na Bíblia. Você vê lá em Mateus 24, quando fala do princípio das dores, os sinais dos tempos estão aí. Só quem não quiser escutar e nem ver, mas está aí. Hoje em dia as notícias chegam até a nós em tempo real.
Na minha infância demorava a chegar uma notícia, também levava meses, quando você tomava conhecimento de alguma coisa no passado, que estava acontecendo aí fora do mundo. Hoje é na hora, aconteceu lá na hora, pá! Então ninguém é inocente nos dias de hoje, dizer que não sabia. E a pregação do Evangelho, a qual fizemos o ano inteiro, não somente aqui na igreja, os lugares que nós fomos, estivemos, não foi para Deus ou Jesus nos dar uma boa vida, melhorar a nossa vida, dar carro novo, casa nova, não, foi para Ele nos livrar da ira vindoura, e Deus nos livrou esse ano, vencemos mais um ano. Combatemos o bom combate esse ano, e vamos combater o bom combate no ano de 2024 também. Esperamos chegar no final de 2024 e falar a mesma coisa, e dizer obrigado, Senhor. A luta foi grande, mas a vitória foi maior, amém? A luta foi grande, mas a vitória foi maior, por isso que aqui estou. Esse é o meu desejo. Agora uma advertência também, uma exortação. Cuidado com as previsões que se dizem e que se fazem sempre no final do ano. Cuidado. Não dê valor a elas. Porque na maioria das vezes quem faz essas previsões são pessoas envolvidas com o inimigo das nossas almas. Previsões mentirosas, aonde alguns até colocam o nome de Deus, não tem nada a ver com Deus. Eu queria encerrar essa curta meditação lendo mais uma vez o texto de Levítico 19. Terceiro livro da Bíblia. Primeiro é Gênesis, segundo é esse, terceiro é Levítico. Levítico, capítulo de número 19. Coloca para mim aí, Carol. Levítico 19, versículo de número 31. Versículo 31 diz assim: não voltareis para os negromantes, nem para os adivinhos, não os procureis, para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui está falando de adivinhos, várias adivinhações. E vai, obviamente, vários programas de televisão hoje vai estar falando sobre isso, procurando um guru disso, um guru daquilo. Talvez você diga assim: pastor, o que é isso aí, necromante ou necromancia? Eu vou dizer o que é isso. Aí já volta a história. Necromancia é consulta aos mortos. O que é consulta aos mortos? Quando uma entidade maligna incorpora numa pessoa, se dizendo que foi uma pessoa da sua família que morreu, e fala igualzinho. Eu sei porque eu já participei disso. Não cristão, meu pai, nós não éramos cristãos, e foi a minha avó. A voz era igualzinha da minha avó, nunca me esqueço disso. Porque o diabo é o pai da mentira. Isso chama-se necromancia, consulta aos mortos. E tem pessoas que buscam isso. Mas aí no dia de hoje você vai ver adivinhos. Os adivinhos, né? Durante a semana, obviamente, eu não vejo esse programa, mas deve ter aparecido algum adivinho no programa da Ana Maria Braga, outros programas mais, e as pessoas acreditam naquelas coisas todas. Por isso que Deus faz questão sempre de dizer, aqui no final do versículo 31, eu sou o Senhor vosso Deus. Você vai ver isso em todo o Velho Testamento, Deus falando com o povo dele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em algum momento vai estar falando assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que eles não se esquecessem. E nós também temos que entender isto, que nós servimos a um Deus vivo, amém? Nós não precisamos de adivinho nenhum. O Senhor fala: baste o próprio dia o seu mal. Queria saber o que vai acontecer amanhã?
Esquece isso, meu irmão. Viva o dia de hoje, deixa amanhã, pertence a Deus. Amanhã Deus vai providenciar um dia melhor do que foi o dia de hoje. Amém? Eu me lembro que eu tinha programa na rádio lá na década de 90. Tinha 2 programas. Um programa era meio-dia e 15, maturidade cristã, e tinha um programa à noite que era às 11 horas da noite, que era maturidade cristã. Né? Não, bom amigo. Eu me lembro que tinha uma propaganda na Rádio Veloz que dizia assim: cada minuto que se passa é um... Quem vou ler os antigos aí? É um milagre que não se repete. Pessoal da antiga da Rádio Veloz, né? Que era da Nova Vida. Então, cada minuto que se passa é um milagre que não se repete. Esse ano 2023, esquece, não vai ter mais. Passou, acabou. Nós vamos ver agora amanhã, o primeiro dia do ano 2024. E tenhamos que possamos viver esse dia com o Senhor. Terminar o 2023 com Deus e começar um outro com Ele também. Amém? Isso é que importa. Não temos que buscar adivinhos. O que eles estão falando, o que a cartomante falou, o que o numerólogo falou, o astro não sei de onde falou. Porque essa mesma palavra que falou lá atrás, eu sou o Senhor vosso Deus, Deus fala para mim e para você nessa noite. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Ele é o nosso Deus, mas ninguém. Então nós vamos participar da mesa. Eu quero dizer a você que nos visita de uma outra igreja, que a mesa aqui posta, a ceia, não é a ceia da igreja de Nova Vida de Coelho da Rocha, não, é a ceia do Senhor. Você é meu irmão em Cristo, bem? Não importa a igreja que tu és. Tem uma canção que fala sobre isso. Você é meu irmão em Cristo, é meu irmão em Cristo. Você tem todo o direito e tem a honra de poder participar da mesa. Agora, se você não quiser participar por algum motivo, nós respeitamos. A mesa, a ceia não é fechada, só um grupo de pessoas denominacional. É para os servos do Senhor, é para os cristãos, para aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você já fez isso, meu irmão, minha irmã, tenha liberdade de participar. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar no pastor Gilberto. Querido Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa curta meditação. Obrigado, Deus, por nos proporcionar esse momento de reflexão na Tua Palavra. Nos ajude, Deus amado, nesta hora. Primeiramente, perdoando os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos de errado, que entristeceu o Teu coração, nos perdoe. Tua palavra diz, ó Deus amado, que Teu sangue nos purifica e nos lava de todo o pecado, não é de algum, não, é de todo. Que o Senhor nos perdoe e nos aceite a participarmos da mesa, e que ao comermos do pão e bebermos do cálice, ó Deus amado, possamos trazer à nossa memória a morte de Cristo, mas também renovarmos a nossa aliança com o Senhor, terminando esse ano em amizade contigo, em aliança, e começando um ano novo contigo também. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa as pessoas que nos visitam, que elas possam ter liberdade, ó Deus amado, de também participar, e que se sintam bem aqui nesse momento, nessa hora solene, ó Deus, a qual o Senhor se faz presente como nosso anfitrião. Eu te peço isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém. Glórias a Deus. Pode servir. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por
digno de louvor. Ele é digno de adoração. O que nós fazemos nesse momento é fazer como Jesus fez quando foi instituída a ceia. Você vai ver isso lá em Mateus 26, 26. E ele fala que eles já estavam comendo. E Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. A seguir ele pega o cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança, do meu nome, bebei dele todos. Ali estabelecida essa nova aliança. E quando nós participamos, queridos, na mesa do Senhor, todas as vezes que nós fazemos isto aqui, lembramos do sacrifício de Jesus e automaticamente também renovamos a nossa aliança com Ele. Todas as vezes que nós participamos desse momento, nós estamos dizendo não para o mundo, não para o diabo, não para nós mesmos, e sim para Deus, que você quer continuar com Ele, que você não abre mão disso. É uma pena que muitos, nesta hora, deixam ser persuadidos por aquela voz do inimigo: você vai participar, você fez isso, você falou aquilo. E as pessoas se deixam levar por essa voz. Eu quero te dizer que com culpa ou sem culpa, o inimigo da nossa alma sempre vai estar nos acusando de alguma coisa. Mas a partir do momento que você pede perdão a Deus sinceramente, Deus te perdoa e Ele coloca os nossos pecados no mar do esquecimento. E quando você entende isso e acredita dessa forma e se aproxima de Deus com sinceridade, Deus te perdoa e Ele te renova. Ele faz com que você ande de cabeça erguida, não escondido pelos cantos por causa de alguma coisa que você fez de errado. Depois, com calma, você vai ler lá em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10, quando Deus fala: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. O mais importante é nós sabermos que pensamento tem em Deus a nosso respeito, não o que o outro fala. Isso não quer dizer que nós não vamos dar bom testemunho, devemos dar bom testemunho, mas o importante é o pensamento que Deus tem a nosso respeito. A partir do momento que Ele nos perdoou, acabou, querido. Minha querida irmã, irmão, isso aqui importa. É de nós entendermos dessa forma, é de nós compreendermos assim e participarmos da mesa. Viu, pastor Gilberto, para estar orando pelo pão. Boa noite, meus irmãos. Oremos. Soberano e eterno Pai, é com grande alegria que nos aproximamos de Ti neste momento. Como foi dito aqui, ó Deus, para te agradecer por tudo que o Senhor fez durante esse ano de 2023 nas nossas vidas, na nossa família. E fechamos esse ano, participamos da mesa, Deus, te agradecendo, Pai amado, pela obra de Cristo, a obra que Ele realizou na cruz, nos garantindo a vida eterna. Não há nada que nós possamos fazer que venha apagar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas o que nós podemos fazer e devemos fazer é te agradecer. E este momento em que nós participamos da mesa é o momento que nós te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo, pelo teu imenso amor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo o sofrimento, por toda a humilhação que Cristo passou na cruz do Calvário, pagando alto preço dos nossos pecados, tendo seu corpo mutilado, sentindo todas as dores, ó Deus, que nenhum homem suportaria. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai. Nós te agradecemos e
neste momento, Deus amado, em que participamos da mesa, nós estamos dizendo sim para o Senhor e não para as coisas que o mundo oferece. Sim, Deus. Por isso fazemos com alegria, Pai. Ó Deus. E te agradecemos, Pai, pela vida eterna que o Senhor nos garante. Por isso, Pai amado, com gratidão, nós abençoamos o pão, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Que todos que creem digam amém. No meio dele todos. Eu vou repetir algo que eu sempre falei aqui na igreja. Esse pedacinho de pão, esse cálice, ele não tem o poder de satisfazer a nossa refeição matinal, ou o nosso almoço, ou o nosso jantar. Por quê? Se nós assim o fizermos, vamos continuar com fome. Porque é pouco para a carne, mas é muito para o Espírito. Amém? Querido Deus, obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Este sangue que nos purifica e nos lava de todo pecado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço, selou a dívida que era nossa com o seu sangue. Te damos graças por estarmos aqui e poder participar desse momento, dessa hora tão solene e significativa. Muito obrigado, Senhor. Por isso nós abençoamos o cálice, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Bebamos dele todos. Diga graças a Deus. Fique de pé, depois joga o cálice lá fora, lá na lata do lixo. Soberano, Ele
oração, quero cumprimentar você lá na saída. Amém? Soberano Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, não só nesta noite, mas durante todo o ano em nossas vidas. Em meio às lutas e às dificuldades, o Senhor nos sustentou, nos manteve de pé. E por isso nós te somos gratos, Pai, por tudo. E que em 2024 possamos, como foi ministrado nesta noite, estarmos na Tua presença, que é o mais importante, independente do que aconteça, que nós possamos permanecer de pé na Tua presença, dando testemunhos do Senhor por onde quer que nós formos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Agora leva-nos de volta aos nossos lares, conduza-nos, Deus amado, com a Tua segurança, com a Tua paz, que possamos estar, ó Deus amado, com os nossos familiares, aqueles que vão celebrar a passagem do ano, ó Deus querido, e que possamos ter uma noite de sono reparador e uma manhã na Tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, e que todos que crêem digam amém. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estão com todos. Uma boa noite, uma excelente semana, excelente 2024 para todo mundo, e que Deus continue vos abençoando rica e abundantemente.